Fala galera, estamos em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês como está sendo o ramo de engenharia em 2026, tá? Isso tudo sobre a minha visão, que tem 4 anos de formado e mais ou menos 6 anos de experiência trabalhando diretamente na obra, tá? Lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, que eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo vai agregar demais na vida de vocês. Logo quando eu comecei a faculdade, meu sonho era me tornar engenheiro em uma boa empresa e começar a ganhar 10 mil reais por mês. E com esse pensamento, eu fui seguindo a minha carreira, né? E em 2020, eu me inscrevi numa vaga para uma obra que estava tendo lá na minha cidade. E eu nem sabia do que era a obra. Eu me inscrevi, passei e logo quando eu comecei, eu descobri que era uma obra de saneamento básico que estava tendo na região da Zona Leste aqui em São Paulo. E a partir daí, eu comecei a correr atrás do meu sonho, né? Que era me tornar um engenheiro em uma boa empresa, né? Eu não sabia se a empresa que eu estava ainda era realmente uma empresa boa e tudo mais, eu queria conhecer um pouco mais. Só que de qualquer forma, eu fui trabalhando e fui aprendendo. Conforme minha carreira foi passando, cada ano que passava, eu meio que ia subindo um degrauzinho na minha carreira, né? Comecei de estagiário, depois virei assistente de engenharia, depois virei engenheiro trainee, até que em 2024 eu consegui realizar esse meu sonho aí que eu tinha dentro de mim logo quando eu comecei a faculdade, que era me tornar engenheiro e começar a ganhar esses 10 mil reais por mês. A empresa era muito boa, me deu muita oportunidade, praticamente a cada ano que passava eles me davam um aumento e me davam uma promoção, né? Só que o que aconteceu? Logo quando eu consegui esse meu primeiro salário, eu percebi que de fato eu estava ganhando o meu maior salário naquela fase, só que minha qualidade de vida ela não tinha aumentado tanto assim. E tinha uma coisa que estava me incomodando muito, né? Eu era engenheiro, praticamente engenheiro de campo, né? Então eu entrava na obra às 7 horas da manhã, só que eu não tinha hora para sair. Tinha dia que eu ficava até 7 horas da noite, 8 horas da noite. Às vezes trabalhava sábado, às vezes trabalhava domingo, às vezes tinha que trabalhar sábado e domingo, às vezes tinha que trabalhar à noite. E mesmo nos meus dias de folga, o pessoal da obra ficava me ligando para tirar dúvidas, para saber o que de fato era para ser feito, mesmo eu já tendo explicado no dia anterior, né? Então eu acabei que consegui esse salário dos sonhos, só que eu não tinha paz, né? E isso fez com que eu começasse a comparar a minha rotina com pessoas que ganham menos que eu, mas que também têm menos responsabilidades, né? Uma pessoa que trabalha com TI, às vezes home office, e eu percebi que mesmo essas pessoas ganhando um pouco menos que eu, a qualidade de vida delas era muito maior do que a minha, né? Eles conseguiam ir para academia, eles conseguiam comer melhor, eles tinham mais tempo para se dedicar com a família deles, aos amigos, eles conseguiam sair ao final de semana. Deu o horário de trabalho deles, eles simplesmente iam para casa ou desligavam o computador e só retornavam para o trabalho no outro dia. Enquanto eu, mesmo dando meu horário de trabalho, o meu telefone corporativo, ele tinha que continuar sempre conectado, porque a qualquer momento, aquele meu momento que era para ser de folga, poderia acontecer algum problema na obra e eles me ligariam para eu tentar dar uma solução para eles, né? Então eu tinha que ficar sempre sob aviso, porque a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. E isso fez com que eu ficasse um pouco descontente com o meu trabalho, né? Só que eu não podia simplesmente abandonar aquele meu emprego, até porque há um tempo atrás, tudo aquilo que eu estava vivendo era o que de fato eu tinha sonhado viver, né? Eu estava em uma boa empresa, eu estava no cargo de engenheiro, eu tinha um salário acima da média e eu ficava pensando, putz, se eu sair do emprego, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu tenho tudo que eu sempre sonhei, então não tem por que eu estar reclamando, né? Então eu comecei a sair um pouco da casinha e tentar observar coisas que eu poderia empreender dentro desse nicho que eu já conhecia, né? Que era obra, que era saneamento, que era máquinas pesadas, né? Porque o que eu fazia lá, né? A minha empresa ela fazia redes de água dentro das cidades, né? Então a gente trabalhava com muita escavação, a gente trabalhava com distribuição de água direto dos moradores. Então, se eu encontrasse alguma coisa para empreender dentro desse nicho que eu já conhecia, eu entendia que ali as coisas ficariam um pouco mais fácil para mim, né? E no primeiro momento eu pensei até em virar empreiteiro, né?
Empreiteiro é um prestador de serviço, como se fosse uma mini empresa que as empresas contratam para fazer um serviço. Só que para me tornar esse mini empreiteiro, eu teria que sair do meu trabalho, né? Até porque eu teria que contratar funcionários, eu teria que ter uma gestão muito grande. Então eu descartei essa possibilidade, até porque o negócio que eu queria naquele momento era algo que eu pudesse fazer em paralelo ao meu trabalho e trabalhando até que quando esse negócio me desse uma renda maior do que o meu trabalho, aí sim eu sairia do meu trabalho para me dedicar somente ao meu negócio. Então eu comecei a pesquisar diversas coisas, até que eu observei que o mercado de locações para essa área de construção civil estava simplesmente bombando, tanto na parte de máquinas pesadas, né, que é reta escavadeira, escavadeira, até veículos de grande porte, que são os caminhões, e os equipamentos pequenininhos, né, compactador de solo, serra clipper, betoneira. Então eu vi que ali tinha uma demanda constante para esse tipo de serviço, né? Então eu já meio que estava decidido, putz, eu vou entrar no ramo de locação. Só que nesse ramo de locação existem alguns nichos que eu posso atuar, né? Eu até consigo atuar em todos, né? Mas o ideal é eu começar em um. E quando eu crescer, eu chegar no limite desse nicho, eu vou adicionando equipamentos para eu conseguir abranger uma quantidade de pessoas maiores, né? E eu comecei a fazer contas, eu comecei a olhar todo o dinheiro que eu tinha guardado no decorrer da minha carreira, eu comecei a ver se o banco me liberaria crédito para eu poder financiar se fosse um equipamento mais caro. Eu comecei a ver na minha lista de contatos ali se eu tinha algum amigo que pudesse me ajudar nesse negócio, ou com experiência na construção civil, ou com experiência em gestão de negócio, se fosse empreendedor, ou até com um capital maior que o meu para que eu não pudesse financiar. Foi aí que, fazendo todas as contas, naquele momento, a melhor opção para mim era iniciar no ramo de locações, comprando uma retroescavadeira. Por quê? Todos esses equipamentos eles são lucrativos, só que como eu queria continuar no meu trabalho, eu optei por comprar um único equipamento, né, que fosse um valor maior e que já me desse uma renda um pouco alta, para que eu também não precisasse fazer a gestão de vários equipamentozinhos ou pegasse um equipamento que às vezes eu não conheço tanto. Então eu optei por a reta escavadeira porque o valor da locação é alto. Eu já estava há mais de 5 anos trabalhando com reta escavadeira, então eu já conhecia segurador, eu já conhecia as peças da retro, eu já conhecia para quem eu poderia alugar, já conhecia vários outros fornecedores de reta escavadeira para se eu tivesse alguma dúvida no decorrer do caminho, eu pudesse ligar para eles me ajudarem, sanarem as minhas dúvidas. Se eu precisasse de peça emprestada também, eu tinha pessoas que eu poderia pegar essas peças emprestadas. Então, naquele momento, a reta escavadeira foi a melhor saída para mim, né? E o que eu fiz? Como é um equipamento muito caro, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado e dei de entrada nessa máquina, e o restante do valor eu financiei esse valor, sabendo que quando eu tivesse a máquina eu conseguiria alugar ela por um valor que eu poderia pagar o financiamento, pagar as manutenções e seguro, e ainda sobraria um lucro para mim. E esse lucro eu poderia simplesmente gastar, ou eu poderia ir guardando esse lucro para que quando tivesse um bom valor, eu simplesmente quitasse a máquina. Então, nesse primeiro momento, eu fiz todas essas contas, fiz toda essa análise financeira do negócio e simplesmente parti para cima. Comecei a ligar para vários vendedores, entender se naquele momento era melhor uma máquina usada, uma máquina 0 hora, para que não me desse dor de cabeça. Depois de todas essas contas, eu optei por uma máquina 0 hora, até porque tem a garantia, né? Então, se desse alguma manutenção da máquina, eu não precisaria sair do meu trabalho e ir lá resolver, eu simplesmente ligaria para a garantia e eles iriam lá resolver. Então, para mim, foi um negócio que fez total sentido naquele momento. Então, o objetivo desse vídeo é passar uma reflexão para vocês baseado na minha experiência, né? Às vezes a gente quer ter um salário bom, às vezes a gente inicia na faculdade almejando um cargo específico, mas o fato é que sem viver aquela rotina daquele cargo, você não consegue saber se aquilo vai ser bom, ruim, como que vai ser aquilo para você, né? Como que vai ser sua rotina, como que vai ser sua qualidade de vida. Então, no decorrer da sua carreira, mesmo enquanto você estiver indo atrás desse seu objetivo, vai juntando dinheiro e sempre vai observando
como as pessoas ao redor, como as pessoas do seu nicho também ganham dinheiro, para que se um dia você ficar descontente com o seu trabalho, ou se um dia você quiser mudar os ares, ou até ganhar mais dinheiro além do que você ganha, você já saber mais ou menos como que funcionam os negócios ao seu redor e você já estar um pouco capitalizado para poder simplesmente escolher um bom negócio e iniciar, tá? Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.